Salve, seja bem-vindo. Nós estamos falando dos estúdios da Jovem Pan, aqui no Planalto Central do país, Brasília, o coração do poder. Vamos falar muito aqui de Brasília e do Distrito Federal, né? Essa cidade que foi criada aqui no centro do país, centralizou o desenvolvimento, né? E também sobre política. Aqui, hoje, no Ponto Final, o ex-deputado, ex-senador, ex-governador do Distrito Federal e um grande empreendedor aqui na região. Paulo Otávio, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Bom, Zé Maria, eu que lhe conheço há muitos anos, acompanho seu trabalho em toda a Brasília, em toda a política nacional, acompanhou todos os governos, os últimos governos, com muita dedicação. Eu venho aqui com muito prazer hoje, no Ponto Final, e discutir um pouco com você, né, o futuro do Brasil, esse país maravilhoso. Pois é, e para falar em futuro, a gente precisa falar um pouco de passado, de estrutura. Juscelino Kubitschek é um nome nacional que é imitado em várias campanhas. Agora mesmo, o prefeito de São Paulo fala ali, o governador de São Paulo, né, Tarcísio de Freitas, fala ali em um programa de governo, 40 anos em 4. Isso porque agora uma data de 4 anos e não de 5 anos, como na época do Juscelino, né? E ele conseguiu, né, doutor Paulo, interiorizar o desenvolvimento do país. Olha, eu sou até suspeito de falar, eu sou vice-presidente do Memorial JK aqui em Brasília. Então eu tenho acompanhado sempre a história da criação da cidade, o trajeto dos 5 anos do presidente Juscelino, que, por sinal, essa semana fez 123 anos. O aniversário dele é 12 de setembro. Meu conterrâneo lá de Minas Gerais. Seu conterrâneo lá de Diamantino. Vale de Jequitinhonha. Então é extraordinário você ver que é possível. JK mostrou que é possível. Você, em 5 anos de governo, desde que seja um governo preparado, desde que seja um governo com metas, com projetos, você pode fazer. Ele fez tudo o que prometeu na campanha política. Hoje eu noto que muitas vezes as campanhas políticas elas não mostram o ideal do postulante ao cargo. Então não tem projeto. Juscelino fez ao contrário. Ele fez o projeto, estabeleceu as suas metas e dedicou cada dia dos seus 5 anos de governo a cumprir as metas. Por isso que fez as estradas. O segredo dele era esse? O segredo é muito trabalho, muita dedicação. Eu tenho a impressão que também era a equipe, né? Uma equipe extraordinária. Tinha uma equipe de alto nível, sempre cercou de pessoas muito qualificadas, porque na administração pública sabe que isso é fundamental, e conseguiu fazer uma coisa. Nós que moramos aqui em Brasília, eu que vivo aqui desde 1962. Você chegou aqui em 62. Cheguei aqui com 12 anos. É impressionante você ver como foi possível, em 1000 dias, fazer uma cidade. Não existe na história recente da humanidade, ninguém construiu uma cidade em 1000 dias. E Brasília foi construída em 1000 dias, e no dia que ele prometeu que inauguraria a cidade, 21 de abril de 60, inaugurou a cidade. E funcionando. E quando eu cheguei aqui, a cidade tinha 2 anos, mas já funcionava. Eu até fiz algumas pesquisas e nem na Alemanha pós-guerra, que é um grande exemplo de reconstrução, né, houve um progresso tão grande. Brasília, cidades aqui em Brasília cresceram assim absurdamente, né? E em alguns pontos até de forma desordenada. Que esse ordenamento de tudo cuidadinho e traçado, isso é o chamado plano piloto, Asa Sul, Asa Norte, né, o eixo monumental. Mas Brasília tem periferias desordenadas. Então, isso foi o crescimento que foi tão rápido que passou na frente dos governos. Hoje a cidade tem 3 milhões de habitantes. Inicialmente, o projeto... Eu diria que tem uns 6, né? Se botar o entorno, mas contar o grande... Mas dentro do quadrilátero são 3 milhões de habitantes. Lúcio Costa, que projetou o plano piloto, a expectativa da cidade era ter 500 mil habitantes, porque a ideia era ter uma cidade capital administrativa. Não era uma cidade para desenvolver tanto a economia de uma região. Só que Brasília, ela trouxe o progresso para todo o Centro-Oeste. Quando Brasília foi inaugurado, o Centro-Oeste era esquecido. O Cerrado brasileiro não existia como produtor rural. E hoje o Cerrado é o grande celeiro do Brasil. Veja a produção que tem. Então Brasília incentivou o desenvolvimento para essa região toda
Tocantins, Goiás, Mato Grosso. O estado então, hoje, de Goiás era nada, aquele estado enorme. É o celeiro do Brasil. Então, hoje é um estado rico, né? Claro. As pessoas estão bem, né? E eu vejo que Brasília, ela cumpre muito bem o seu papel de capital administrativa do Brasil. Muita gente presta atenção em Brasília, né? Mas além de construir a capital federal, ele reconstruiu o centro, ele interiorizou a tecnologia, estradas, né? E acabou desenvolvendo todo o envolto aqui de Brasília, do Distrito Federal. É porque o Brasil tinha aquele complexo, né, de ficar todas as grandes cidades brasileiras estavam no litoral. Então você vê que o desenvolvimento sempre frente para o mar. O interior do Brasil, né, foi esquecido durante séculos. E JK conseguiu buscar o resgate desse interior. O senhor é casado com a neta do JK, casado com a né? neta do presidente. Filha da Márcia. Filha da Márcia, que foi constituinte, foi deputada eu cruzei com ela na Constituinte. Foi vice-governadora de Brasília também. A Márcia foi uma pessoa muito dedicada à cidade. A dona Sara também, esposa de JK, dedicada à cidade. E o presidente sofreu muito, né, depois da construção de Brasília, mas deixou um legado aí que hoje é impressionante. E você vê que a classe política toda tem uma referência muito especial. Eu, em particular, sou presidente aqui do PSD, o partido que ele estava afiliado quando foi presidente da República, ganhou a eleição pelo PSD. Né? Hoje, eu sempre digo que o Juscelino é uma inspiração para o PSD, muito bem comandado hoje pelo Kassab, que está fazendo um belíssimo trabalho. O PSD está crescendo muito como partido político. Ser governador de São Paulo. Olha, tem tudo para ser. O Kassab tem categoria para ser, tem competência para ser o que ele quiser. Então, é um grande presidente de partido. E Brasília é uma referência para nós do PSD, porque nós temos alguém para sempre lembrar que é possível. Eu digo sempre, Brasília é um sonho que se tornou realidade. Só que a realidade hoje é maior que o sonho. Existia um sonho, só a realidade é maior que o sonho. E isso, para toda a classe política, é muito importante. É possível, em 4 ou 5 anos, você fazer um bom governo, fazer um bom legado, desde que tenha um projeto, desde que você administre com competência, desde que você dedique a sua vida, né, àquele projeto. Foi o que aconteceu com o JK. Ele trabalhava o dia todo no Rio de Janeiro, chegava à noite, pegava o avião, demorava 3, 4 horas para chegar em Brasília, que não tinha nem aeroporto aqui. Imagina aquela época, era um risco enorme, os aviões eram muito lentos. Mas chegava aqui de madrugada, fiscalizava as obras e voltava para o Rio de Janeiro. Uma vida muito difícil. Sem tecnologia para prever. Imagina, não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha absolutamente nada. Né? Então, sobre o Gilberto Kassab, me disse o senador Nelsinho Trade, que é presidente do PSD lá no estado dele, que o Kassab ligou para ele de madrugada, ele acordou e aí o Kassab perguntou: e aí, Nelsinho, como é que está o PSD aí? Ele falou assim: dormindo, presidente, dormindo. Eu acredito muito em suor, em jeito de trabalhar. E o Kassab trabalha muito, né? Trabalha muito. E esse desenvolvimento de Brasília foi muito em virtude disso também, né? Suor, de trabalho. É a motivação. Quando começou a construção de Brasília, que ninguém acreditava, um grande contingente de pessoas do Brasil todo, do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Piauí, pessoas que vieram trabalhar na construção de Brasília, acreditaram no sonho de JK. Ainda é assim, né? Brasília ainda é muito mesclada. Né? Brasília é uma cidade que representa o Brasil. Aqui você tem a gastronomia nacional, todos os estados estão bem representados. Aqui o brasiliense, ele é muito aberto. É uma cidade que você acolhe as pessoas que vêm de fora, que todo dia estão chegando pessoas, famílias de fora, então elas são bem acolhidas. É uma cidade bem democrática, bem aberta, e esse é o sucesso da cidade, que hoje apresenta, na minha visão, uma das melhores qualidades de vida do Brasil. É uma cidade segura, uma cidade tranquila, uma cidade que realmente superou todos os prognósticos anteriores. É uma boa cidade. Me disseram lá no Comando do Exército, né, que os generais, eles andam o Brasil inteiro, conhecem todas as capitais, né, para chegar a general, ele tem que sair de aspirante e vai comandar e conhece todas as cidades, né? E quando ele vai para a reserva, ele fica em Brasília. Me mostraram que é a prova de que Brasília realmente é a melhor cidade você para morar. Vê uma grande quantidade de deputados federais, senadores, ministros, que ficam por aqui, né? Que fizeram parte de outros governos e que preferem instalar o domicílio em Brasília, ficam em Brasília. O clima é bom, a cidade é segura,
a cidade tem uma boa vida cultural. Se resolve, né? Se resolve, uma cidade fácil, né, que ainda não tem os grandes congestionamentos, você ainda consegue se deslocar, né, com uma certa facilidade em algumas regiões. Então é uma cidade que é um sucesso. Eu diria que Brasília, se o JK estiver lá em cima, ele olha assim, puxa vida, não acredito que eu fiz isso aí. Eu gosto, doutor Paulo, de falar sobre isso, porque nós estamos falando para o país inteiro, né? E muita gente, não, acho que quase todo mundo que não é de Brasília, vê Brasília assim como a cidade dos políticos. Ah, se soltar uma bomba em Brasília, a gente vai resolver o problema. Não resolve, não. Os políticos não ficam aqui, não. Eles vêm terça-feira, quarta-feira e vão embora. Brasília, né? tem 8 deputados federais e 3 senadores. Essa é a classe política de Brasília que vive em Brasília. Esses são os eleitos por Brasília. Agora, os deputados do Congresso Nacional, 98% são de outros estados. Vem aqui, fica no hotel, rapidamente vai aqui embora. Fica no hotel, então, muitos participam muito pouco da vida Mas da incomoda o senhor essa pecha de que só não, tem é natural. bandido. Toda a capital tem isso, né? Até porque o jornalismo brasileiro projeta sempre tudo o que acontece no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Então passa uma imagem, todos os desmandos que o Brasil teve, infelizmente, não passa uma imagem negativa. Mas a gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, toda escola, desde o primeiro dia, se faz uma reserva, uma poupança para conhecer o Washington, para fazer um turismo cívico. Aí você tocou num ponto que eu concordo totalmente. Eu sempre fiz campanhas aqui de valorização da cidade. Eu fui o primeiro político local na época a tentar fazer uma Olimpíada aqui em Brasília, para mostrar a cidade ao mundo. A questão do esporte, a questão da cultura e tudo mais. E eu acho, durante algum tempo eu fiz campanhas para que as escolas, universidades do Brasil afora, trouxessem seus jovens, como faz o Washington, para virem conhecer até como funciona a democracia, como funciona, né, os poderes. É muito importante isso. Até porque uma capital é um símbolo de um país, assim como o hino, a bandeira, a capital é um símbolo. A capital tem que ser respeitada. Então, eu lamento que muitas vezes as pessoas veem Brasília sobre um certo ângulo, mas aos pouquinhos a gente está desmistificando isso e colocando Brasília num cenário local ideal, um cenário de reconhecimento a uma cidade que tem uma missão dificílima, que é buscar todo o Brasil, concentrar todas as questões nacionais e tomar decisões sábias, que Brasília favorece aos parlamentares, aos ministros do Supremo, aos ministros do Judiciário, ter tranquilidade para tomar decisões sábias. É isso que nós precisamos. Doutor Paulo, eu queria tocar num ponto muito sensível aqui com o senhor. É sobre a morte de Juscelino Kubitschek. Não adianta, muita gente acha que ele foi assassinado. Para quem não sabe da história, ele estava indo na Dutra, um caminhão no sentido contrário atravessou um canteiro e bateu no Opala dele. Ele morreu. Então, assim, muita gente acha que foi um atentado, que foi programado. E isso persegue a alma de muitos brasileiros e ninguém acredita que aquilo não tenha sido provocado, né? Mas houve perícias e o senhor criou uma CPI, né, e fez estudos técnicos. Afinal, Juscelino Kubitschek foi assassinado ou aquilo foi mesmo uma terrível coincidência? Houve uma grande coincidência que 3 grandes líderes políticos, eles em situações as mais diversas, morreram no percurso de um ano. Foi João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino. Que Juscelino estava ameaçado, existia uma operação chamada Operação Condor, que não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina, existia todo um aparato que queria atacar os líderes democráticos da região do Cone Sul. Existia realmente isto acontecendo. No caso de Juscelino, na pesquisa que nós fizemos, eu fui à Dutra, pesquisei, estudei o assunto, houve um acidente. E esse acidente, ele, por questão de segundos, não teria ocorrido, porque o carro atravessou de uma pista, na época a Dutra era menor, atravessou de um lugar para outro, e um caminhão que veio de um motorista qualquer, que não tinha nenhum vínculo político, absolutamente nada, bateu no carro do presidente. E aí foi uma fatalidade terrível. Por 2 segundos ou 3 segundos não aconteceria, não teria acontecido. Então é uma dúvida que sempre vai existir, porque já passou o tempo, já tem muitos anos isso, vai sempre existir. Que a família recebeu muitas ameaças, e isso me contou a dona Sara, me contou a própria Márcia Kubitschek, a minha mulher também viveu esses momentos muito angustiantes daquela perseguição contra o presidente Juscelino,
durante o regime militar. Então aconteceu, ele foi depor, ele sofreu, foi exilado, então havia uma perseguição. Agora, o acidente, mesmo a morte, eu nunca vou poder dizer com certeza. No estudo que eu fiz, foi acidente, mas quem pode afirmar, né, que não aconteceu alguma coisa estranha? Então, é muito difícil, o tempo passou e o que fica hoje é a história de um grande líder, que é uma referência no Brasil democrático, é uma referência que todo mundo tem que estudar. JK, inclusive agora fizemos 5 livros dos 5 anos dos discursos que ele proferiu quando presidente. Eu vou te mandar uma coleção. É tão impressionante, os discursos parecem atuais, parece que ele está vivendo hoje. Os problemas do Brasil em 1957, parece que são os problemas do Brasil de hoje. Então a visão que ele teve naquele momento como presidente do Brasil foi tão extraordinária que ele deixou um legado de discussões, de criações, de propostas que o Brasil até hoje não absorveu direito. Então mostra a magnanimidade do presidente, que uma visão total de um país que é o melhor país do mundo, eu digo Brasil, o melhor país para você investir, o melhor país que tem tudo, água, clima, segurança, a mesma língua. É um país extraordinário, não existe país no mundo igual o Brasil. E eu lamento que a gente fica sempre, né, remoendo o nosso desenvolvimento. A gente não desenvolve como poderia desenvolver. Hoje o Brasil é um país já é um país com toda a riqueza, mas poderia dar muito melhores condições de vida aos seus habitantes. Porque tem Paulo, tudo para isso. Eu sempre faço essa pergunta, e eu sou um curioso e estudioso disso, por que a Europa desenvolveu, os Estados Unidos desenvolveu, e a América do Sul está presa. Né? Não é só o Brasil, né? A gente vê toda a região. Aí a resposta é a política. É a política que nos segura? E aí já não estou falando de Brasil, mas toda a região. Olha, tem alguma coisa estranha, não tem um país aqui que se desenvolveu. A Argentina chegou a um ponto que era um dos países... Foi lá atrás, né? Foi um país muito desenvolvido lá atrás e foi perdendo. E você vê o caso da Argentina, realmente o populismo... Mas eles pensam que só o populismo, como estragou a Argentina, como atrapalhou a Argentina, né? Durante muito tempo. Né? O Brasil, essa insegurança jurídica que o Brasil vive, as instabilidades, os planos econômicos, a falta de consistência. Então, você vê quantos presidentes presos, é um problema enorme. Isso destrói a segurança que um país tem que ter. A sociedade tem que acreditar, a sociedade tem que falar, bom, nesse país eu posso investir, posso fazer tudo, que eu terei sempre um apoio. Né? Falta um entrosamento maior entre o setor produtivo, o setor público, né? Falta mais respeito. Então o Brasil, né, não desenvolve porque a gente muitas vezes não acredita na gente mesmo. Vamos ampliar. É o Brasil e todos os países da América do Sul. Exatamente. É uma coincidência? Você vê a questão do agro. O Brasil começou a investir em tecnologia no agro. Hoje a maior riqueza do país é o agro. Foi criado lá os mecanismos, a Embrapa veio, a tecnologia no campo avançou, os investidores foram, as pessoas desbravaram regiões inóspitas. E hoje o Brasil... O que o Brasil exporta e o que o Brasil vai exportar. 45% da economia brasileira gira em torno do agro, dos agros, né? Que existem vários agros, né? Tem o agro que planta, o agro que comercializa, o agro que exporta, o agro da tecnologia, tem o maquinário. Então, é uma grande movimentação realmente. Mas ainda patina, porque a gente exporta produto in natura. Zé Maria, o Brasil precisa de mais empreendedores. O Brasil precisa de mais pessoas que queiram criar novos negócios, ampliar novos investimentos, atrair novos negócios. Então, eu sinto que o Brasil, se tiver possibilidade de criar novos negócios, valorizar os jovens empresários pequenos, o Brasil vai explodir. Mas eu escuto que o Brasil é uma terra de empreendedores, diz que está na nossa cultura, no nosso DNA, que o brasileiro gosta de empreender, não é verdade? Não está. Não está. Você vê que a questão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o empresário é muito valorizado. No Brasil, você fala que é empresário, existe uma resistência, entendeu? Não, o cara é empresário. Aqui então, as pessoas têm vergonha de falar que é rico. Exatamente. Você vê lá não. Você vê essa campanha agora, vamos taxar os ricos. É um negócio que começa a desvalorizar. É como se ser rico no Brasil, tem um cidadão que tem R$1 milhão, que é o preço de um apartamento hoje, é rico, é super rico. Não existe isso.
Pelo contrário, tem que incentivar as pessoas a serem ricas. 1 milhão dá para comprar um apartamento médio aqui. Médio, exatamente. Então, são questões como essa, né, a cultura brasileira, né, de não desenvolver os jovens, incentivá-los a fazer novos negócios, a atrair novos investimentos, acaba atrasando o país. O país tem tudo. Falta, você vê, eu fico indignado quando eu vejo um jovem talentoso, saiu da faculdade, está preparado, aí vai para Portugal. Meu Deus, aí eu fico discutindo, o que você vai fazer em Portugal, gente? O Brasil está aqui, muito mais oportunidades. Na Europa é muito mais difícil. Muitos vão para os Estados Unidos também, é mais difícil também. Né? Mas é aquela sensação de querer desenvolver em outro país e não acreditar no nosso. Então, o senhor construiu um império aqui em Brasília, né? Eu acompanhei, o senhor chegou aqui, como disse, com 12 anos, né? Evidentemente que não tinha capital e, através, evidentemente, de trabalho e essa força do empreendedorismo, conseguiu, né? O senhor acha que teria sido mais fácil para o senhor aqui no Distrito Federal, ou em São Paulo, ou em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro? Olha, eu sou filho de um dentista do interior de Minas Gerais. Meu pai veio para cá, em 1962, montou o primeiro consultório odontológico. Eu sou de Lavras, sul de Minas. Montou o primeiro consultório odontológico aqui no setor comercial sul. Ao lado de São João del Rei. Conheço bem aquela cultura mineira ali. E eu não tenho nenhum empresário na minha família. Né? Meu pai me ensinou, eu acho que aquela questão de Brasília, o desenvolvimento... Era dentista prático? Não, dentista... Seu pai? Meu pai exercia a profissão. Foi um dos melhores dentistas de Brasília. Porque houve uma época que os dentistas práticos... Não. Ele foi formado na Universidade do Rio de Janeiro. Então, me fascinou aquela questão de Brasília, o desenvolvimento da cidade, me fascinou. E aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 25 anos, eu montei a minha empresa. Depois de ter feito alguns trabalhos em várias outras empresas, montei a minha empresa, que começou pequenininha, era eu e uma secretária. Mas acreditei no desenvolvimento de Brasília. Como muitas cidades hoje no Brasil estão em desenvolvimento. E fui investindo na cidade, 50 anos de luta. Então, esse ano estamos comemorando 50 anos de trabalho. 50 anos. E poucas empresas no Brasil chegam ao cinquentenário. Eu digo sempre para os que chegam assim, olha, um lote no Lago Sul custava quase nada e não sei o quê e tal. Valorizou. Mas todos os dias está acontecendo isso e as pessoas não estão percebendo. Quer dizer, as oportunidades estão aparecendo todos os dias na sua cidade, ao seu lado, né? E só lá na frente que você vai olhar para trás e ver. A história é assim mesmo, né? E o senhor participou ali no governo Collor. Não, eu não me lembro se o senhor ocupou cargo, eu acho que não ocupou cargo no governo Collor. Mas ali, qual a avaliação que o senhor faz do governo Collor? Bom, nós tínhamos... Não ocupou cargo? Não ocupei cargo. O senhor era apenas amigo do presidente? Não, eu fui candidato a deputado, fui eleito aqui, fui o mais votado da minha coligação em Brasília, na eleição de 90 a 94. Foi o meu primeiro mandato de deputado federal. E Brasília era uma cidade caçada. Nós não tínhamos eleição em Brasília. E foi interessante que a primeira vez que eu votei na minha vida, foi a eleição do Collor, e eu votei em mim também. Foi extraordinário, porque durante 20 anos da minha vida não tinha eleição em Brasília. Foi a Constituinte. Foi a Constituinte que fez a primeira eleição. 86 é que definiu ali a autonomia política de Brasília. Brasília, ela é diferente, quer dizer, o Distrito Federal tem um governador, que é prefeito e governador, e a Câmara Distrital, que seria a Assembleia nos estados, né? Ele é Câmara Distrital e Câmara de Vereadores. Então, o deputado distrital, ele é deputado estadual, né? Uma relação, e vereador. Então, aqui o jeito é diferente, mas não existia. Era um governador nomeado pelo presidente da Foi a primeira eleição. Eu era muito amigo do Zé Aparecido. A primeira eleição em Brasília foi justamente em 90, o governador Roriço foi eleito governador. A minha sogra, mãe da minha mulher, foi eleita vice, Márcia Kubitschek, e aí foi o primeiro governo democraticamente eleito na cidade. E eu era deputado federal nessa época. E como é que o senhor lembra assim, do governo Collor? Eu tenho algumas premissas de desenvolvimento, olha, vamos olhar o que está acontecendo lá fora. Bom, o Collor assumiu num momento muito difícil, né? Foi aquele período pós-Sarney, né? A inflação no Brasil estava extraordinária, né? Era um momento de inflação de 50% ao mês, uma coisa inacreditável. Ele veio com aquela vontade, com aquela força política, teve uma votação, uma eleição bastante
tumultuada. O segundo turno por sinal, aquela eleição foi uma eleição que mais participantes nós tivemos, né? Que era a Fife, Ulisses, Aureliano, Brizola, Lula. Foi uma eleição surpresa. Eram 13 candidatos. Foi uma eleição bem interessante, mas bem democrática. Ganhou a eleição no segundo turno contra o Lula e começou os projetos, né? Infelizmente, o governo não prosseguiu. Ele teve um impeachment com 2 anos e meio de governo, né, mas lançou reformas importantes para o Brasil. O Itamar continuou. Fernando Henrique fez um governo que o Plano Real ajudou bastante, né? Foram 8 anos de Fernando Henrique. O Brasil acertou as suas contas, começou a entrar no trilho de desenvolvimento. Depois veio Lula, que fez um governo, no primeiro governo Lula também, aproveitando o ensejo da economia do Fernando Henrique. Fernando Henrique ajustou as contas públicas, né? O Brasil passou a ter... Fez um ajuste fiscal tremendo. O Brasil passou a não dever nada ao FMI, resolveu as questões. Então aí veio, e de lá para cá a coisa vem caminhando, aí com o governo Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, né? Bolsonaro e agora Lula novamente. Então essa é a história política do Brasil. O que eu sempre fui contra, foi contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Eu entendo que eu fiz uma proposta, quando deputado federal, de que um governo de 5 anos resolve muito bem o problema. Porque quando o governante ele assume e já pensa na reeleição, o último ano sempre ele começa a fazer as bondades, excesso de bondades, que muitas vezes prejudicam os cofres do Estado, do município, do país, para tentar alavancar votos. Isso acontece em todas as esferas. Por isso que geralmente o segundo governo ele não é igual. O segundo governo nunca é igual ao primeiro, né? O Fernando Henrique que implantou a reeleição, na época foi aprovada no Congresso, foi emenda lá. Então, e a reeleição se provou no Brasil que não funciona, não dá certo. Eu acho que o ideal seria fazer uma mudança, um mandato de 5 anos. E olha, 5 anos para trabalhar intensamente, vai trabalhar até o último dia do governo, sem pensar em reeleição. Aí termina o governo, vai para casa e depois volta numa outra possibilidade. Seria o ideal para as prefeituras, para a própria presidência da República. Você vê, hoje nós estamos em setembro. É lógico que o presidente Lula já está pensando na reeleição, né? Já está trabalhando nesse sentido. E aí começam as bondades que muitas vezes tem que acontecer, né? O voto é importante, então começam as bondades que realmente acabam prejudicando o desenvolvimento do Brasil. Eu acho que o mandato no Brasil é de 8 anos para governador, prefeito e presidente da República, com esse intervalo ali no meio para uma aprovação ou desaprovação. Porque se não lançar a candidatura à reeleição, o prefeito, o governador e o presidente da República, ele reduz o governo dele, joga no mercado ali da disputa os secretários e ministros pela disputa da sucessão, ou seja, uma armadilha para o Brasil mesmo. Mas é bom você ver que veja a dificuldade. Geralmente o governante, ele é governante e candidato. Aí passa 9 meses praticamente fazendo aquele trabalho. Trabalha um pouco no Palácio, à noite vai fazer campanha política e pedir voto. Perde um pouco o foco, né? É muito pouco tempo. Você governa 3 anos, o último ano é de pedir voto. Não dá certo. Na minha visão, não dá certo, mas eu respeito todas as opiniões, inclusive a sua, mas confesso a você que o que eu acho ideal para o Brasil é um mandato de 5 anos sem direito à reeleição. Eu analisei o atual momento, que o mandato, todo mundo põe na cabeça que é de 8 anos, né? E no meio tem aquela aprovação ou não. E a tendência é que seja aprovado. Porque é o seguinte, Zé Maria, é o seguinte, não dá para você fazer um bom governo querendo agradar a todos. Se você faz um bom governo querendo agradar para ter votos, né, você não consegue. Veja o caso que nós começamos com o presidente JK. Imagine, o Rio de Janeiro queria Brasília? Claro que não. Não. São Paulo queria Brasília? Claro que não. Ali era o eixo do poder, Rio e São Paulo. O Rio é uma cidade maravilhosa. Então, se ele não tivesse tido a coragem de fazer Brasília e não ter reeleição, numa reeleição, fatalmente ele ia perder a eleição, porque ele contrariou muitos interesses ao construir uma cidade e fazer tudo o que ele fez de desenvolvimento para outras regiões brasileiras. Mas a maior população do Brasil estava lá no litoral. Então, você muitas vezes, para fazer uma boa administração, você tem que desagradar pessoas que não entendem naquele momento o que é importante, né, mas que tem que pensar em futuro. Então, pensar em futuro, muitas vezes,
não dá voto. Se você faz um projeto de futuro, não dá voto. Se você faz projetos imediatistas, olha, eu vou contratar milhões de pessoas agora, vou encher a máquina pública, isso dá voto. Mas não dá desenvolvimento, não dá progresso, não dá aquilo que você quer, um Brasil moderno, um Brasil mais ativo, um Brasil melhor para todos. Então, Paulo, foi uma conversa muito boa. Muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Queria agradecer a você que acompanha essa conversa aqui no Ponto Final. Muito obrigado. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.